Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia. Hoje, no Direito Penal, a gente vai ver Bianca Sestari, que reaparece em Barretos e volta o debate sobre exposição e execução de medidas para adolescentes. No civil, o STJ surpreende ao imputar a dívida de condomínio ao ex-proprietário e não ao arrematante. No trabalho, vigilante fratura clavícula em curso obrigatório e o TST reconhece indenização com base em atividade de risco. No público, o TJSP mantém multa de R$ 247 mil por atraso na entrega de uniformes escolares. E ainda no penal, o STJ afastou por 6 meses o governador de Tocantins por suspeita de desvio de verbas da pandemia. E para finalizar, com o processual penal, Gilmar Mendes manteve arquivado o caso de transfobia envolvendo Érica Hilton e reforçou os limites da reclamação ao STF. E nesse episódio ainda tem novidade chegando, viu? Então fica até o final e vem com a gente. Bora para nossa primeira notícia do dia. O ministro Paulo Campbell, do STJ, determinou o afastamento por 6 meses do governador de Tocantins, Wanderley Barbosa, diante de suspeitas de fraude em contratos de fornecimento de cestas básicas e frangos congelados financiados por emendas parlamentares em 2020 e 2021. A decisão surgiu no contexto da Operação FAMES-19, que investiga desvio de recursos durante a pandemia da Covid-19. De acordo com a investigação, o prejuízo estimado chega a 73 milhões de reais. A medida não encerra o caso nem define culpa. É um passo processual que retira o governador do cargo por tempo determinado enquanto os fatos seguem sendo apurados, especialmente em torno da execução desses contratos de alimentos. O ato de afastamento ainda será levado ao plenário do STJ, que vai analisar a manutenção ou não da decisão. No plano de fundo, a apuração sustenta que Barbosa seria suspeito de chefiar uma organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos ligados às emendas. Em nota, o governador afirmou que pretende adotar todas as medidas jurídicas cabíveis para tentar reassumir o cargo e assegurar a continuidade da gestão estadual. Até lá, o caso permanece sob a atenção da Polícia Federal e do Superior Tribunal de Justiça, com foco nos contratos firmados durante a pandemia. Nossa próxima notícia é de direito penal. Bianca de Oliveira Sestari, hoje tem 19 anos, voltou aos holofotes depois de ser filmada curtindo a festa do peão de Barretos. Para quem não se lembra, ela foi condenada por ato infracional análogo a homicídio pela morte da amiga Isabelle Ramos, de 14 anos, em 2020, dentro de um condomínio de luxo lá em Cuiabá. Na época, Bianca alegou acidente, disse que a arma caiu da mão e disparou. Laudos periciais, porém, apontaram tiro a curta distância, entre 20 a 30 centímetros do rosto da vítima, reforçando a tese de homicídio doloso. Inicialmente, ela cumpria medida socioeducativa em internação por 3 anos e, em 2023, obteve decisão favorável para deixar a instituição antes do prazo. O reaparecimento em público reacendeu críticas sobre a execução das medidas aplicadas a adolescentes infratores. No debate jurídico, surge o direito ao esquecimento versus a liberdade de imprensa. O STF já decidiu que o direito ao esquecimento não existe como garantia autônoma no Brasil para evitar censura prévia. A Constituição assegura liberdade de expressão e de imprensa. Artigo 5º, inciso 4, 9 e 15. Artigo 220. Mas também protege honra, imagem e vida privada. Então, cabe ao judiciário equilibrar esses valores. Se houver exploração sensacionalista ou exposição indevida de familiares, pode haver responsabilização civil, mas não censura, especialmente prévia. E a gente fez a seguinte pergunta para o especialista: até que ponto o passado de uma pessoa deve ser eternamente público? E quando isso se torna um sinal de impunidade? Quem responde pra gente é a Fernanda Leite, advogada criminalista e professora de Direito Penal e Oratória. O passado de uma pessoa não deve ser eternamente público a ponto de se transformar em uma pena perpétua social. Mas é claro que a gente também entende que ele não pode ser apagado como se nada tivesse acontecido. Por quê? Principalmente nesses casos onde há grande comoção, repercussão, nós também estamos lidando com o outro lado, que são os familiares da vítima,
Então, há toda uma questão aqui onde é difícil, mas é preciso buscar um equilíbrio. O Supremo já decidiu que o chamado direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição, justamente porque colide com a liberdade de expressão e com a memória coletiva, mas isso também não significa que tudo pode ser exposto de forma reiterada, excessiva, sem limites, porque na prática os tribunais reconhecem que esses abusos, a repetição desnecessária de imagens e até mesmo essa exploração muito midiática, sensacionalista, que a gente sabe que acontece, crime e mídia estão sempre em discussão, podem sim ferir a dignidade e abrir espaço para uma discussão. A grande questão, como eu disse, é o equilíbrio. A sociedade precisa de memória e de transparência para não normalizar a impunidade, mas também deve ser garantido que, após o cumprimento da pena, a pessoa tenha chance real de se ressocializar. Até porque o nosso sistema é um sistema de progressão de pena. A justiça não pode ser vista como uma vingança eterna e é muito confundido. Justiça e vingança são muito confundidos. Então, a dignidade não pode ser negada em nome da comoção. O desafio no nosso momento, no nosso tempo, é justamente esse: entender quando estamos cobrando responsabilização legítima e quando estamos transformando o passado em uma prisão sem grade. E pessoal, a gente tem uma novidade muito interessante para vocês. E já anota na agenda, viu? Porque essa é daquelas que a gente não quer perder. No dia 18/9, às 19 horas, no Zoom, tem encontro com Orlando Facini Neto. Nome de peso, hein? Pra quem não sabe, ele foi juiz do caso Boate Kiss, doutor pela Universidade de Lisboa, professor e escritor, já representou o Brasil na União Internacional dos Magistrados e é seguido por mais de 60 mil juristas. E dessa vez é para ouvir de perto. E a Criminal Letter garimpou um papo gratuito, viu? Exclusivamente para vocês, nossos assinantes, sobre os desafios da carreira penal, o valor do tempo na magistratura e decisão judicial com ética e profundidade. É conteúdo para afiar a cabeça e prática. Então, assim, se você já é assinante da Criminal Letter, você simplesmente não paga. Quem não é assinante também entra no jogo por R$19,90 para poder participar. Só que atenção ao detalhe, tá? Isso vale só para o primeiro lote, que vai até dia 10/9. Então aproveita e já faz o seguinte: clica no link da descrição, garante a sua vaga e não deixa para depois. É uma daquelas conversas que marcam a carreira, você não pode perder. E bora com direito civil. A terceira turma do STJ decidiu que o ex-proprietário é quem deve responder pelas dívidas condominiais de um imóvel arrematado em leilão, e não o arrematante, como costumava prevalecer. O caso envolve R$738 mil de débito em condomínio de um imóvel no Jardim Paulista, lá em São Paulo, leiloado por R$106 mil em 2017. A leitura tradicional atribuía o pagamento ao arrematante por suceder o antigo dono na titularidade do bem. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, ainda que não contasse no edital, o débito não poderia ser transferido ao arrematante, porque a responsabilidade do antigo proprietário ainda subsistia no momento da execução. O movimento sinaliza virada pontual e levanta também uma dúvida: essa posição será consolidada pela turma ou prevalecerá o entendimento anterior que cobrava do arrematante? Por ora, é um alerta prático para quem compra em leilão e para condomínios que buscam ressarcimento. Bora agora com o direito do trabalho. A 7ª turma determinou que uma empresa de segurança indenize um ex-vigilante que fraturou a clavícula durante um curso obrigatório de defesa pessoal. O tribunal entendeu que esse tipo de treinamento faz parte da própria atividade e, por isso, o risco recai sobre o empregador. Em termos jurídicos, vale a responsabilidade objetiva do empregador quando a atividade é de risco, e a de vigilância normalmente é, pelo potencial de exposição em assaltos, ocorrências de trânsito e também em treinamentos. Nessa linha, não é preciso provar culpa para ter reparação, basta o nexo com o trabalho. No processo, pesou ainda o histórico do trabalhador. Ele já havia sofrido outro acidente lá em 2009, também em serviço, e alegou redução de capacidade laboral. E depois de idas e vindas, o TST restabeleceu a sentença que fixou
pensão mensal, indenização por danos morais e materiais e reembolso das despesas médicas. O recado prático para o setor é direto. Se a empresa exige cursos de defesa pessoal, precisa cuidar do planejamento, da segurança e do amparo pós-acidente. A jurisprudência do TST reconhece a função de vigilante como atividade de risco, e isso alcança o que acontece no treinamento obrigatório. Um complemento útil para você que está escutando a gente. Curso obrigatório fora do expediente conta como tempo à disposição do empregador. Artigo 4º da CLT. Se for após a jornada, gera horas extras com um adicional legal, em regra 50% ou o que estiver em acordo, ou compensação de banco de horas. Vale guardar convocações, listas de presenças e certificados. Se não houver pagamento ou compensação, o caminho é buscar a Justiça do Trabalho. E vamos dar uma passada em direito público. O TJSP confirmou a multa de R$ 247.200 contra a empresa que não entregou os uniformes escolares no prazo contratado. É aquele recado direto em contratos públicos. Atrasou sem justificativa robusta, a penalidade fica. A turma destacou que alegar imprevistos não resolve por si só. Em administração pública, o cumprimento do prazo é parte essencial do acordo e o descumprimento atrai sanção, salvo prova séria de motivo e de como se tentou mitigar o impacto. Segundo o relator, a defesa trouxe justificativas genéricas e não demonstrou tratativas formais com diretores das escolas. Sem essa trilha documental, não houve como afastar os vícios do processo administrativo. O resultado disso? A multa aplicada pela Fazenda Pública da capital foi mantida integralmente. Para fornecedores, a lição é simples. Se surgir problema, formalize tudo, comunique oficialmente e documente as medidas adotadas. É isso que sustenta uma eventual defesa depois. E bora com a última notícia. O ministro Gilmar Mendes, do STF, rejeitou a reclamação apresentada pela deputada Érica Hilton contra o arquivamento de uma ação penal envolvendo transfobia. A parlamentar sustentava que a decisão de arquivar contrariou o entendimento do Supremo que, em 2019, equiparou a homotransfobia ao crime de racismo. Na decisão, Gilmar observou que o Ministério Público Federal e o juiz da primeira instância podem até ter usado justificativas frágeis, mas o arquivamento foi feito de forma independente e com base nos elementos do processo, em conformidade com o Código de Processo Penal. Ele também lembrou que a reclamação constitucional não serve para reabrir provas ou revisar o mérito do caso, apenas para verificar se houve afronta a decisões do STF, o que não se verificou aqui. O resultado prático é que o processo permanece arquivado, sem juízo de valor do Supremo sobre os fatos específicos. O movimento reacende o debate legislativo. Faltando uma lei penal específica sobre transfobia, decisões processuais como esta evidenciam os limites da via reclamatória e a necessidade de regras claras no plano legal. Agora um complemento jurídico para vocês. Desde 2019, o STF reconhece nas ADO 26 e MI 4733 que a homotransfobia se enquadra no crime de racismo até que o Congresso edite lei específica. Em 2023, a Corte reforçou essa proteção ao estender a injúria racial, artigo 140, parágrafo 3º do CP, para condutas transfóbicas. Isso vincula os tribunais e consolida que ofensas contra identidade ou expressão de gênero e orientação sexual constituem discursos de ódio, alcançando o regime de imprescritibilidade e inafiançabilidade do artigo 5º, inciso 42 da Constituição. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que escutou a gente até o final. E amanhã a gente tá junto de novo, pontualmente às 6 da manhã. E olha só, o julgamento do Bolsonaro, que a gente chegou a comentar na edição passada, tá dando o que falar, viu? Porque tem muito comentário, muita gente querendo saber mais e discutindo aqui o que tá rolando. Então eu quero deixar os meus agradecimentos a todo mundo que comentou. O Eduardo Borges, Ana Santos, Priscila Oliveira, Silmara, Luiz Eduardo, Renata Xerxes, Bela, Aline, Hanna, Yuri, Fabrício Menezes, Leonardo, Lara Cardoso, Josi Rodrigues, Ciborgue, Silvinha, Paula, Guilherme, Caio Rocha, Renato Martoni, Felipe Galou e Vitor Hugo. Muito obrigado a todos que bateram ponto na edição passada. Isso aí, continue comentando, é muito importante pra gente. Posta também lá no Instagram e marca o nosso @, que é lo.lera, que a gente adora ver a interação de vocês. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast
podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas. Bons estudos, bom trabalho e se cuida por aí. A gente se vê amanhã. Tchau!